Muito boa tarde. Aproximam-se as 3 da tarde. Vamos então sossegar o nosso espírito, concentrar o nosso coração para oferecermos este momento em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, porta do céu, nossa esperança. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Te oferecemos este momento em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Então podemos nos sentar. Saúdo os grupos que se inscreveram. Tenho aqui o grupo de oração dos primeiros sábados de Guimarães. Movimento da Mensagem de Fátima de várias paróquias, Paróquia de Santiago da Guarda, Ilha, Guia, Mata Mourisca, Unidade Pastoral de Baixo Mondego, Soure, da Paróquia da Bajuca e Carnide. Temos também da Paróquia da Carapinheira, um grupo que já vem há muitos anos, de reparação ao Imaculado Coração de Maria. As Irmãs do Bom Pastor também estão aqui em peregrinação. Paróquias do Santíssimo Redentor da Damaia, Nossa Senhora da Graça em Tiras, Oeiras, Ramalhal, Maciel, Monte Redondo, Matacães, também são grupos que com frequência estão aqui presentes, uma peregrinação de idosos. E também temos o movimento da Mensagem de Fátima das paróquias de Miratejo e Laranjeiro. Mas saúdo todos os que aqui estamos, ainda que não sejam em grupos organizados, e que temos este ritmo de fazer mensalmente a devoção dos primeiros sábados. Por isso eu pergunto para aqueles irmãos nossos que estão aqui hoje pela primeira vez, que fizessem o favor de levantar a mão, só para nós vermos quem está cá hoje pela primeira vez. Olha, temos aqui um grupinho, sim senhora, aqui à frente, ali também. Estou a ver do meu lado direito, lá atrás também, conseguimos-nos ver, e aqui do meu lado esquerdo, temos mais gente. Do lado esquerdo está sempre mais gente. Ainda não percebi porquê, mas é. Pois muito bem, sejam todos muito bem-vindos a quem está aqui pela primeira vez e que se junta a esta família, já é uma família, que nos unimos para fazer os primeiros sábados no Santuário de Fátima. Portanto, quem é que não está aqui pela primeira vez? Podemos levantar a mão. Oh, pois sim. Que alegria. Sim, senhora. Penso que já nos conhecemos uns aos outros. Sou a irmã Ângela, da Aliança de Santa Maria, e juntamente com o senhor Reitor e com outra irmã da Aliança também, a irmã Ana Luísa, orientamos e dinamizamos esta prática dos primeiros sábados, que contém 4 pedidos, uma intenção, 5 meses. A intenção, vamos ver que se as pessoas que cá costumam vir se recordam para explicarem aos que não costumam vir. Portanto, qual é a intenção que nos move no primeiro sábado? É reparar o Imaculado Coração de Maria. Muito bem, a única intenção com a qual o nosso coração se dedica neste dia é a reparar o Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora pede 4 coisas. A oração do terço, que já acabamos de fazer na capelinha. Depois, a meditação num dos mistérios do Rosário, que iremos fazer a seguir, a confissão e a comunhão.
Quem fizer estes pedidos da Virgem com a intenção de reparar o seu coração durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, portanto, quem começou hoje, estou a falar para quem começou hoje, está bem? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que maravilha, terminamos em 26 ainda. Nossa Senhora faz uma promessa de estar presente na hora da morte, com todas as graças necessárias para nos levar para o céu, para a salvação. Ora bem, este momento que agora vamos viver, esta meia hora até às 3h30, não é parte integrante dos primeiros sábados, mas é uma catequese que o Santuário de Fátima oferece aos peregrinos de Nossa Senhora, precisamente para ir aprofundando no sentido da aparição do primeiro sábado. E o elemento que hoje vamos meditar é num dos pedidos de Nossa Senhora, que é precisamente a confissão. Eu vou ler-vos o texto da aparição, as palavras de Nossa Senhora relativamente ao concreto. E vamos verificar que nos meses anteriores o santuário já meditou em 3 elementos. Fica só a faltar a confissão. Ouçamos as palavras da Virgem em 10 de dezembro de 25. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos. Tu, ao menos, vê de me consolar. E diz que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos mistérios do Rosário, eu prometo assistir-lhes na hora da morte. No mês passado, meditamos na comunhão reparadora. Há 2 meses na meditação, há 3 meses no Rosário, logo hoje vamos meditar na confissão. Vamos então ver, aprofundar algo que vocês já conhecem deste sacramento, um dos 7 sacramentos da nossa Igreja, mas que é sempre bom irmos relembrando, porque às vezes o que já sabemos muito bem, se não voltarmos a olhar, corremos o risco até de perder de vista o essencial da nossa fé. Eu queria e gostava de inserir este sacramento da confissão, penitência, reconciliação, num horizonte muito amplo. O horizonte que nos fundo é dado pela mensagem de Fátima, que é o horizonte da união com Deus, com o Pai, em Jesus, pelo Espírito. Toda a mensagem de Fátima, tudo aquilo que Nossa Senhora pede ou ensina, é para ser vivido neste profundo e enorme horizonte da união com Deus. Indo até mais um passo mais fundo nesta reflexão, vou-vos ler uma frase do Catecismo da Igreja Católica. Para quem está a tomar notas, que eu vejo alguém lá ao fundo a tomar notas, é o número 521. Vamos a ver se ouviram. Qual é o número? Para quem não está a tomar notas, vamos lá a fixar. Toca lá a fixar. 521. O número 521 do Catecismo da Igreja Católica é extraordinário, entre muitos. E diz isto. Vejam a radical mudança da nossa vida se vivêssemos com esta consciência. Vou passar a ler. Tudo o que Cristo viveu, Ele próprio faz com que o possamos viver nele e Ele vivê-lo em nós. Pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se a cada homem. Nós somos chamados a ser um só com Ele. Ele faz-nos comungar, enquanto membros do seu corpo, em tudo o que Ele viveu, na sua carne, por nós. E diz São João Eudes, ainda no número 521, devemos continuar a completar em nós os estados e os mistérios da vida de Jesus. E pedir-lhe continuamente que se digne consumá-los perfeitamente em nós e em toda a Igreja. Meus irmãos, que maravilha! Nós fomos chamados à existência e à fé
para ter esta certeza de que tudo o que Jesus viveu, Ele faz com que possamos viver em nós e que Ele vive em nós. Na mensagem de Fátima, meus irmãos, tudo o que Nossa Senhora mostra ou pede tem esta grande finalidade: levar-nos a viver em nós os mistérios de Jesus. Levar-nos até a sermos como Ele, como diz São Paulo, até nos configurarmos com Ele. Até Ele viver em nós o seu mistério, a sua paixão, morte, ressurreição e glorificação. E se olharmos bem para o primeiro sábado e para o texto como eu vos li, vemos que todos os pedidos de Nossa Senhora a isto ajudam. Rezar o terço é meditar nos mistérios da vida de Jesus, que Ele diz que somos chamados a viver em nós. Meditar nos mistérios, na meditação, é concretizar. E finalmente temos a vida sacramental, a comunhão, que é a mais plena união com Cristo, e a confissão. Ora, vamos ver como é que a confissão nos ajuda a esta união com o Senhor, a dar espaço para que tudo o que Ele viveu, Ele viva de novo em nós. Nós bem sabemos que apesar do nosso desejo de vivermos unidos ao Senhor, todos experimentamos a fraqueza da nossa vontade, a fragilidade da nossa natureza humana, os limites. Nós bem queremos, mas como diz São Paulo, vemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Temos esta condição em nós, que muitas vezes queremos fazer como Jesus e fazemos o contrário do que Ele fazia. Afastamo-nos do amor do Pai. Enfim, estou a falar de uma realidade que é a realidade do nosso pecado. Efetivamente, com os sacramentos do batismo, da confirmação, da Eucaristia, somos inseridos na família de Deus, inseridos na família da Igreja, unidos a Cristo e aos nossos irmãos, vamos-nos alimentando. E é nesta perspectiva da relação, uma relação nova que se inaugura na nossa vida com o batismo, que eu gosto de pensar o pecado. Sabem que muitas vezes nós consideramos o pecado apenas comportamentos errados. O que fazemos e não devíamos ter feito. O que dizemos e não devíamos ter dito. O que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. E que ofende a Deus. A Igreja até nos ensinou a classificar os pecados. Fala que há pecados veniais, onde a matéria é mais leve, fere a caridade, mas não destrói a nossa relação com Deus, e os pecados mortais, onde a matéria é mais grave, onde corta esta relação de amor com o Senhor. E até nos ensina que para ser pecado mortal, pecado grave, é preciso haver 3 condições. A matéria ser grave, muito grave, que eu saiba que é grave e que ainda assim o queira fazer. Ou seja, a Igreja explica-me que para um pecado ser considerado mortal, que corta, fere em profundidade esta relação de amor, é preciso que o que eu faço, a matéria, seja grave, eu saiba que é grave, pleno conhecimento e ainda assim quero fazê-lo. Pleno consentimento. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, queria dar um passo mais. Queria tentar, talvez, que percebêssemos que o pecado não é apenas uma questão de gestos isolados. É uma questão de relação. É uma questão de relação e não apenas de comportamento. Sabem que Bento XVI, e muitos papas também, repetiam uma ideia constantemente: não estamos aqui por acaso. Nós não somos frutos de uma evolução ao acaso sem sentido. Cada um de nós é o resultado de um pensamento de Deus, que nos pensou com amor, que nos desejou com amor, que nos criou por amor e para o amor. Cada um de nós foi chamado à existência, com a colaboração dos nossos pais, para estar
em relação com Deus. Ora, o pecado surge quando nos recusamos a viver esta relação. Recusamos a deixar que Deus seja nosso Pai. Recusamos ou deixamos de responder ao seu amor e deixamos de orientar a nossa vida para esta relação pessoal. E esta recusa, obviamente, vai dar origem a comportamentos que são o pecado. Mas sabem, falando numa linguagem médica, o que está na base, a causa destes comportamentos é a relação com o Senhor que nós não vivemos. Os pecados são apenas o sintoma, deixem-me usar esta linguagem médica, é os sintomas. Mas eu não posso tratar os sintomas se não vou à causa do problema. É ou não é verdade? Não surge a cura. Não me vale a pena só investir na febre, numa dor de cabeça, se eu não procuro descobrir qual é a origem da febre e da dor de cabeça para a tratar. Ora, a causa mais profunda do nosso pecado é sempre uma relação com Deus que não está a ser vivida, que está a ser recusada ou que está a ser vivida de uma forma insuficiente ou incompleta. De facto, o pecado é voltar as costas a Deus. E a gravidade depende do quão claramente eu percebo que estou a voltar-me contra Deus. Quão consciente e livremente escolho não entrar em relação com Ele. Repito, o verdadeiro problema está no nosso coração. Deus nunca afasta o seu coração de nós. Por muito grave que tenha sido o nosso pecado, Deus nunca, repito, meus irmãos e irmãs, Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca volta o seu olhar contra nós ou afasta de nós o seu olhar. Volto a repetir, meus irmãos, porque às vezes não temos isto claro. Não há nenhum pecado que afaste Deus de nós ou faça com que Ele nos volte as costas. Somos nós que nos afastamos do Senhor ou voltamos as costas a Ele. Porque Ele nos criou livres, respeita a nossa liberdade, Ele deixa que nos afastemos. Não nos força à relação. Então qual é o nosso remédio? É voltar outra vez para Ele o nosso olhar. Se estávamos de costas voltadas, é voltar o nosso olhar para Ele. E onde é que fazemos isto? Pois no maravilhoso sacramento da confissão. O sacramento da confissão tem outros nomes, da reconciliação, da penitência, enfim, como lhe queiramos chamar, é sempre esta possibilidade de, como na parábola do filho pródigo Jesus nos conta, nós sermos estes filhos que andávamos longe, que desperdiçamos tudo, e diz na parábola que este jovem cai em si e diz: vou voltar para o meu pai. Este é o sacramento da reconciliação. É quando nós caímos em nós e dizemos: vou voltar para o meu pai. E quando o jovem se põe a caminho e encontra Deus, o que é que dá? O seu pai, o que é que dá conta? Dá conta que o pai estava à espera, que estava a olhar para ele. Então o sacramento da reconciliação é para nós isto. É o momento onde de novo voltamos a olhar para Deus. E outra ideia é que neste sacramento, e por isso é um sacramento da cura, nós temos 2 sacramentos da cura, que é a reconciliação e a unção dos enfermos, não apenas se perdoa os pecados, mas verdadeiramente há um processo de cura. Vai-se à raiz, vai-se à causa e a graça de Deus começa a trabalhar. E é curioso que nós muitas vezes pensamos na confissão apenas como chegar lá e dizer os nossos pecados, esperar a absolvição e pronto. É verdade, acontece isto e é muito bom. Mas não nos podemos esquecer que a confissão também trabalha a raiz dos nossos problemas. A raiz daquilo que não está bem na nossa relação com o Senhor. Por isso muita gente me diz assim: "Oh irmã, eu não faço pecados mortais. Para que é que eu preciso de me confessar todos os meses para a devoção dos primeiros sábados?" Porque a confissão não é só perdoar os pecados. É também este processo de cura das minhas más tendências,
das minhas inclinações para o mal, daquilo que em mim é consequência do pecado original. Por isso Nossa Senhora usa a pedagogia de pedir uma confissão em cada mês. Sim, em 5 meses, 5 primeiros sábados, eu tenho 5 confissões. E vocês podem me dizer, irmã, mas eu neste tempo também não confesso pecados mortais. Graças a Deus. Também só faltava. Mas é que o sacramento da confissão não é só para perdoar pecados. É também para ir trabalhando, curando aquilo que é a raiz do que prejudica a nossa relação com Deus. O objetivo da confissão é, portanto, esta vida nova, esta transformação, a reparação da amizade e da comunhão com Deus, para vivermos de um modo totalmente novo. E, de facto, para isto é preciso uma mudança radical de mente e de coração. Precisamos, como diz Jesus também no Evangelho, de odres novos para vinho novo. E uma nova relação com Deus, que começa à medida que ganhamos consciência da nossa vocação batismal, uma nova relação precisa em nós de uma nova estrutura. E a confissão ajuda a ganhar esta nova capacidade para me relacionar com Deus de um modo sempre renovado. Sabemos que há 3 passos para uma boa confissão da nossa parte, da parte do penitente, como diz o catecismo. É o arrependimento, a confissão dos pecados, dizê-los, e depois aquilo que se diz cumprir a penitência. Vamos pensar um bocadinho em cada um destes aspectos. O arrependimento ou a contrição é importante porque demonstro a Deus e à minha consciência que de facto quero inclinar o meu coração para Deus. Se na raiz do pecado está, como eu vos dizia, este horizonte da minha relação com Deus, quando eu quebro esta relação ou firo pelo pecado, então o primeiro passo é eu voltar a inclinar-me para Deus e dizer, eu quero viver de uma vida nova. Eu quero viver de uma forma nova. Isto chama-se a contrição. E a Igreja até diz que há 2 modos de contrição, de arrependimento. Diz que é um que é imperfeito, ou seja, eu quero voltar-me para Deus, mas ainda por medo, sabem, por medo do castigo, ou, enfim, ainda uma visão um bocadinho reducionista do sacramento. Ou então, eu quero voltar-me para Deus por amor. Amo tanto que não consigo viver fora deste amor. Quero tanto ao meu Pai que está no céu. Percebo tanto quão grande é o seu amor por mim que eu não quero em momento nenhum não estar a olhar para Ele. Este mover o coração por amor chama-se a contrição perfeita. Isto é o que importa. E Nossa Senhora, ao pedir-nos uma confissão por mês, vai pedagogicamente fazendo crescer em nós esta consciência do que é a contrição perfeita. Ir ter com Ele, não já porque tenho pecados graves, mas porque o amo muito. E porque quero ter ainda mais capacidade para o seu amor. E o sacramento dá-me esta mais capacidade. Outro aspecto é confessar, dizer os pecados. Muita gente diz, irmã, eu confesso-me diretamente a Deus. Já ouviram isto, não já? Pois não vale a pena confessar diretamente a Deus porque Deus já sabe. É que nem sequer vale a pena. O que a Igreja nos proporciona é esta oportunidade de eu os dizer. Deus já sabe tudo, mas eu preciso de os dizer a alguém que me ouça. Porque isto ajuda-me de muitas maneiras. Não há tempo para aprofundar tudo. Olhem, para já um pequenino ato de humildade. Faz-me bem perceber quão frágil sou. Não por uma humilhação, mas para tomar consciência de quem sou diante de Deus. De como preciso do seu amor. De como preciso da sua graça e da sua misericórdia. De como sou filho frágil e não um super-homem ou uma super-mulher. E este dizer os meus pecados ajuda-me a isto. Também me ajuda a objetivar, a tomar consciência mais clara do que de facto se passa dentro de mim. E isto até psicologicamente é muito importante. Eu preciso de pronunciar aquilo que em mim foi afastamento de Deus,
para ter consciência de como preciso de Deus, do seu perdão e da sua cura. Mas não basta dizer, é preciso ter esta decisão de não voltar a cometer. Mas alguns de vocês aqui confessam-se com frequência, é ou não é verdade? É verdade. E a gente às vezes não dá conta de que parece que anda sempre a confessar os mesmos pecados. Também se passa isto convosco? Pois, olha, por um lado, graças a Deus, ao menos são sempre os mesmos, não são os piores. Estão a ver, não estão? Por outro lado, enfim, a natureza humana é o que é. Desde Adão e Eva, que andamos mais ou menos com as mesmas dificuldades. Mas se virmos bem e olharmos para trás, ao fim de alguns anos de confissão mensal, damos conta que muda qualquer coisa. Que alguma coisa o Senhor começa a fazer nestas nossas feridas profundas. Qualquer coisa a graça de Deus começa a transformar tão fundo em nós, que passados uns anos olho para trás e digo, já parece que não sou a mesma pessoa. Algo em mim muda um bocadinho. Agora isto não é depressa, porque nada em Deus é depressa. Deus respeita muito o nosso ritmo. Portanto, esta confissão frequente, unida ao firme propósito de não voltar, tanto quanto é possível da nossa parte, voltar a pecar, vai permitindo à graça de Deus trabalhar naquilo que é a fonte, as feridas dos nossos afastamentos dele, que daqui a uns anos, olhando para trás, já me vejo diferente. Finalmente, o Senhor Padre, no final, depois da absolvição ou antes, manda-nos fazer qualquer coisa. Nós chamamos-lhe penitência, não é? Que não é um castigo, de todo. É uma oportunidade de fazermos reparação, de darmos em amor o que em amor tiramos com os nossos pecados. É um sinal da minha parte de que assumo o compromisso de querer mesmo começar de vida. É devolver de facto em amor o que em amor não dei. Esta penitência não é apenas fazer coisas que o Senhor Padre manda e já está. 3 Ave Marias, um Pai Nosso, enfim, sei lá. É mesmo esta decisão de tomar consciência de que assim como o meu pecado, ainda que seja feito sozinho, não é apenas só meu, tem repercussões na sociedade e na igreja, também esta minha forma de reparar tem consequências no mundo e na igreja. Isto é muito bonito. Olhar para aquilo que o Senhor Padre me pede para fazer no final, um gesto, uma esmola, um ato de caridade, uma oração concreta, é também uma forma de eu cair na conta de que, se o meu pecado, embora seja meu, não tem nunca só consequências na minha vida, mas tem consequências a nível da sociedade e da igreja, também esta reparação que eu dou não tem só consequências na minha vida, tem também consequências na vida da igreja. Porque, meus irmãos, cuidar da minha relação com Deus é cuidar também daquilo que Deus traz no seu coração, que é o nosso mundo. Cuidar da minha relação com Deus é cuidar também daquilo que Deus traz no seu coração, que é o nosso mundo. O ministro da confissão, como sabemos, são os sacerdotes, os bispos. E muita gente também me diz, irmã, eu também não gosto muito de me confessar, porque o Senhor Padre até faz mais pecados do que eu. Ora bem, meus irmãos, pois estou a ver o vosso rosto. Isso nunca sabemos. Só Deus é que sabe. Mas na Igreja Católica foi através de um ministro ordenado que Deus dá esta autoridade de perdoar os pecados. É sempre através do ministro, não importa a sua santidade pessoal. Isso é entre si e Deus. Nós não sabemos. O que eu sei é que na Igreja Católica o perdão sacramental está unido à pessoa do sacerdote ou do bispo e do sacerdote em união com ele. A eficácia do sacramento é do Senhor. Não tem a ver nada com as condições do seu instrumento. Aliás, convido mesmo a rezar por todos os sacerdotes que já nos deram esta imensa graça da confissão. Convido-vos a rezar sempre que forem se confessar pelo sacerdote que vai celebrar convosco este sacramento, porque olhem, ele é frágil.
como eu, como nós, e tem uma missão difícil: ser para nós o rosto e a voz de Jesus. Não é missão fácil. Por isso, convido-vos mesmo a rezar por todos os sacerdotes a quem se confessaram, e quando se forem confessar, rezem pelo sacerdote, porque tenham a certeza que ele também reza por nós. Enfim, estou a concluir, ouvindo o apelo de Maria nos primeiros sábados a confessarmos-nos uma vez por mês, não é apenas uma decisão nossa, é um convite. Somos chamados ao encontro com Jesus que nos ama. E Nossa Senhora, que é a Mãe de Misericórdia, também lá estará. Sabem que ela abraçou Simão Pedro, com certeza, depois da negação. Com certeza que acolheu os discípulos depois de terem abandonado Jesus. Com certeza que sorriu ao bom ladrão, quando na cruz acolhia o perdão de Jesus. Com certeza que ela recebe a cada um de nós, quando junto do sacerdote vamos também nós acolher esta extraordinária graça do perdão e do abraço do Pai. Que isto nos conforte e nos leve a apreciar cada vez mais este sacramento maravilhoso, que é o sacramento da confissão.